iniciando a 4ª temporada LuCast. E você, que já está nos acompanhando, vai conhecer muitas histórias, grandes histórias novas por aqui. E eu quero começar dizendo para você algo que tem tudo a ver com a minha convidada de hoje. Se você quiser encontrar, Mateus 7,7, eu vou ler para vocês. Pede e vos será dado, procurai e achareis, bate a porta e vos será aberta. Tem tudo a ver com essa pessoa que vai contar a sua história, que vai contar a sua trajetória. Venha conferir comigo. Oi, Selma, tudo bem com você? Lu, eu estou bem, estou ótima, e você? Que bom. Muito feliz por, tantos meses esperando aí para vir gravar esse LuCast, não tinha agenda. Não tinha agenda, não dava certo, mas hoje deu certo. Você viu que benção? Era para ser hoje. Era para ser hoje. Era para ser hoje. Que bom. Eu estou muito feliz, pois estamos abrindo a 4ª temporada, que né? Honra. E essa 4ª temporada que está estreando com você, contando um pouco da sua história. Então, eu quero que você se apresente aí para a galera que está nos assistindo. Já vamos pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, compartilha, deixa muitos likes, gente, porque cada história que tem no LuCast são histórias verdadeiras. Então, vamos lá, Selma? Vamos lá. Então, vamos lá. Conte para nós. Eu sou a Selma. Eu gosto de ser conhecida como Selma Silva, né? Embora seja Selma de Carvalho da Silva, tenho 46 anos, sou uma filha amada do pai, sou casada, tenho 4 filhos e 2 netas. Uma família grande. Uma família grande. Nesse momento eu estou numa transição de carreira, né? Mas trabalhei a minha vida inteira na área financeira, ainda trabalho. E agora pro ano que vem grandes projetos aí, para tocar a vida das pessoas. Para quem não sabe, a Selma, ela é palestrante, escritora, como ela disse, mãe, avó, né? Isso mesmo. Então, são muitos atributos aí, e dentro dessa transição de carreira, tem alguma coisa a ver com essas profissões aí? Tem, claro. Claro que tem. Eu tinha um grande sonho, assim, e não sabia de que maneira colocar em prática. Eu sempre me via na frente das pessoas. Nasci num lar cristão, então a gente sempre é muito ativa na igreja. Sim. Filha de pastor. Então, eu sempre gostei. Mas eu achava assim que essa vontade era só por causa da igreja. Mas não era. Cada vez que eu ia para algum encontro, alguma palestra que eu era convidada, eu ficava babando nas pessoas que estavam ali. E eu pensava, um dia eu quero fazer isso. Mas as contas sempre falam mais alto, né? Sim. E aí você vai trabalhar e você deixa teus sonhos de lado. E esse ano Deus está me dando a oportunidade de colocar em prática esse projeto meu, que já estava numa caixinha guardada há bastante tempo, que é sobre o livro e trabalhar com as pessoas, principalmente com mulheres. Então, você começou a escrever esse livro e concluiu ele, e agora está no processo aí de finalização. Conta para o pessoal saber como que começou toda essa história. Do livro. Então, assim, o livro não era a intenção de ser um livro. O livro, ele começou como um processo terapêutico. Tenho uma vida com muitos aprendizados, costumo dizer assim, e isso vai deixando marcas. E por um tempo você vai administrando a sua vida, até que chega um ponto que você fala, eu não consigo mais, então você tem que procurar ajuda. Quando eu fui procurar ajuda, eu não me identificava com primeiro remédio, nunca gostei, e com terapias. E uma das quintas, acho que na quinta vez que eu fui, a terapeuta, muito gente boa, ela disse para eu escrever. E cada vez que eu escrevesse alguma coisa sobre a minha vida, que era para eu ler ou gravar e ouvir. Porque eu tinha vergonha da minha história. E era muito pesado, muito julgamento. Quando eu vou dar uma palestra, que eu vou falar sobre a minha vida, a primeira coisa que eu digo é assim, sem julgamentos, só me ouça. Porque, assim, sabe, esses primeiros minutos que você vai dizendo e as pessoas já vão falar, meu Deus, mas por quê? Aconteceu, era assim que tinha que ser. Os julgamentos vêm por você ter nascido num lar cristão, por ser filha de pastor. Isso. Nesse momento você acabou se desviando ou não? Como que foi? Assim, eu me casei aos 16 anos. Até então, tudo certo. Casei com um príncipe encantado. Aos olhos das pessoas aí de fora, do meu pai, da minha mãe, tudo certo. E para mim era normal. Minhas irmãs todas casaram com 16 anos. Então, meu pai não proibia de namorar, mas se vai namorar tem que casar. E eu casei e vim embora para Curitiba.
E nesse casamento, 3 meses, assim, eu já estava pedindo a separação. Porque quando eu não conhecia a família dele, na verdade, foi uma coisa assim muito errada. Hoje eu sei que foi errado, mas era, gente, a gente está falando de 32 anos atrás. E quando eu vi aquela realidade, essa vai ser a minha vida, eu falei, não, 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 não. E quando eu não quis mais, começaram as agressões físicas, né? Primeiro as psicológicas, até que um dia veio mesmo uma agressão física. E aí eu fui embora para casa da minha mãe, mas meu pai não me quis lá. E a minha mãe disse, engravida. E aí eu engravidei. Mas, Lu, sabe por que eu falo isso? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Eu não tinha. E a minha mãe, ela dizia para mim o conhecimento que ela tinha. O pouco que eles tinham para oferecer na cabecinha deles era uma maneira de fugir do problema, né? De fugir do problema. E aí, hoje eu penso assim, eu falo, poxa, minha mãe não precisava ter dado esse conselho para mim, né? Mas, por um outro lado, eu também queria salvar aquele casamento, porque era vergonhoso para mim voltar. E aí eu engravidei, mas 2 anos depois eu sofri uma agressão, né, me machucou mais, porque eu tinha vergonha, até então não falava para ninguém. Eu trabalhava já, porque eu fiz um plano, vou trabalhar, para me sustentar. Mas não deu nada certo. Porque um dia eu cheguei muito machucada no trabalho e uma pessoa viu e ela me levou para a delegacia da mulher. E aí lá eu fiquei sabendo que eu tinha meus direitos, né, embora não era como é hoje, né, tão explícito, né, todo Sim. mundo, né, na causa. Naquela época é como se a mulher, ao invés de ser a vítima, ela era a culpada, A culpada, né? Ainda. E você acabava sentindo esse sentimento, né? Sim, sim, era como se eu fosse a culpada, né? Porque eu vim, então, eu como mulher, eu deveria, né, fazer de tudo para o meu lar, minha família, minha casa e tal. Mas não foi assim que aconteceu. Quando ele foi intimado para comparecer, naquele dia eu achei que eu ia morrer, sabe? Foi um dia bem difícil e eu tive que sair de casa. Então eu saí, fui morar sozinha com umas amigas, porque a minha família também religiosos, né? Uhum. Aquilo me foi um total abandono, assim, sabe? E aí eu fui pra vida. Bati no peito, eu consigo. Só que não. Eu vou fazer com a minha força. Não, nossa, vai lá, iludida. Não acontece assim. Daí, um tempo depois, eu perdi a guarda da minha filha. Porque eu morava, de fato, de favor, na casa de uma amiga, dormia no chão, não tinha nada. Porque eu saí de casa sem nada, só com a minha filha e algumas roupas. Alguns dias depois, eles pegaram advogado, um policial, e eles foram lá e tiraram a minha filha. E eu, sem dinheiro, sem instrução, sem ninguém, aceitei, né? Embora o policial falou para mim, arruma um advogado, você tem o direito de estar com a sua filha. E aí, passaram-se alguns meses, mas eu ainda continuei frequentando, né, a igreja. Mas alguns meses depois, também, a igreja disse que não tinha lugar para mim lá. Então, eu perdi tudo nessa... Aos 19 para 20 anos, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo a referência que eu tinha de pai, de família, filho, casamento, igreja. E eu recomecei. Aí foi só deserto na minha vida. Só deserto. Aí eu achei que eu conseguia, mas eu não consegui. Aí eu tive mais um relacionamento que também não deu certo. No sentido de... Não teve agressões e tal, mas ele era uma pessoa gentil e estava tudo bem, tudo certo. Só que ele era um músico da noite, um roqueiro. E a gente que tem essa... que cresce dentro de um lar cristão, a gente é diferente, né? E ele sempre quis me mudar. E eu nunca quis, nunca me identifiquei com aquele ambiente, sabe? E não é por maldade, não é por nada, porque você... É como se algo dentro de você fosse muito contra ao que as pessoas querem. Nada contra, mas vem de dentro da gente, né? É algo, mais forte. É mais forte. Isso. E aí, eu já tinha mais um filho desse casamento. Porque eu sempre quis uma família, isso é fato. Eu sempre quis casar, eu sempre quis ter filhos e eu queria uma família grande. Eu venho de uma família com 8 irmãos. É uma casa cheia e é isso que eu sempre quis. E eu estava batendo na trave, voltando.
Quando eu me separei a segunda vez, eu falei, uau, o problema está comigo. Então, acho que eu vou esquecer essa história e tá tudo bem. Né? A família será eu, né? Porque daí minha filha estava com o pai. Será nós dois aqui, porque eu tinha um menino daí. Até que, num momento assim, inesperado, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, por incrível que pareça, ela é da mesma cidade que eu, lá do interior. Então, a gente tinha muita coisa em comum, minha família já conhecia ele. E eu estava despedaçada, tentando levar a minha vida, mas despedaçada. Nesse momento, eu já tinha uma casa, já trabalhei em supermercado a minha vida inteira. Mentira. Até 10 anos atrás. E quando eu conheci essa pessoa, ele também estava passando por um processo de divórcio. Já estava separado e estava mexendo com a documentação. E aí, ele meio perdido na vida. Aí, o que eu fiz? Trouxe ele para minha vida. Porque eu precisava disso. Ah, mas você precisa de um homem para ser feliz? Não, não é essa a questão, sabe? Eu me sentia muito sozinha. Por mais que nessa época eu já estava reaproximando da minha família, mas eu sempre me sentia sozinha. Era algo que você tinha aquela necessidade de ter uma companhia física. Isso. E a vergonha, né? Que eu tinha muita vergonha das pessoas. Então, assim, se eu conhecesse você, eu nunca ia contar pra você que eu já tinha tido 2 casamentos e os 2 casamentos tinham sido fracassados. Ah, não se preocupe que eu tô no mesmo barco. Eu já tive muita vergonha também, mas hoje já Sim, mas por isso que eu falo que quando veio o livro foi um processo de cura mesmo, sabe? E aí, beleza, vamos para casa, vamos viver junto e um belo dia, no susto, esse foi no susto mesmo, passei mal e estava grávida da minha filha, que hoje tem 18 anos. Olha só. Olha só, não foi bem. Foi aquela coisa assim, tô triste, mas tô feliz. Eu tô feliz, mas eu tô triste. Né? Aí você ouve, né, aquilo assim. Mas a minha vida só melhorou, né? Condição financeira, fui para uma casa melhor, enfim, estava tudo certo, tudo bem, tudo maravilhoso. E aí, bem assim, quando a minha filha estava quase no 8º mês, eu acho. Eu estava no 8º mês de gestação, apareceu um probleminha no rim dela, uma dilatação, que o organismo não absorveu. E até então eu nunca mais fui na igreja. Eu era uma pessoa revoltada. Eu era uma pessoa que eu não gostava que falasse de Deus para mim. Porque eu tinha aquela coisa que, por que Deus me permitiu passar por tanta coisa, sabe, Lu? Eu não passei fome porque, enfim... Não é de passar fome, de ficar sem comer o dia todo, mas de você fazer uma refeição durante o dia e a próxima é só amanhã, né? Porque se eu fizer mais uma hoje... Falta para amanhã. No final do mês eu não tenho. Eu era caixa de supermercado na época. E, enfim, estava tudo bem. E aí, segundo a médica, ela poderia ter um problema em... né? Não tem como saber. O rim estava dilatado, mas poderia ser todo o trato urinário. Então, a hora que ela nascesse, ela ia precisar de uma cirurgia. Então, era para mim comer muito, que a minha filha passaria por uma cirurgia logo no nascimento, porque o rim dela, a hora que ela nascesse, começasse a respirar, poderia ter complicações. Então, eu fui para o nefrologista, Pequeno Príncipe, e assim, uns dias antes... A gente tinha uma pizzaria lá na Vitor Ferreira do Amaral. Eu estava no caixa. Assim, nos dias de ter bebê. Chegou um senhor e falou assim para mim, você é evangélica? Eu falei, dessas bem rebelde, mas eu sou. Ele falou, então eu vou contar uma história para você. Você já pescou? Eu falei, não sou pescadora. Ele falou, sabe, mas eu vou te contar como é que faz para pegar um peixe bem grande. E ele me deu as instruções ali, sabe? A linha, a isca e tal. Ele falou, e é isso que Deus vai fazer com você. E ele segurava na minha mão, era como se meu corpo inteiro aquecesse, sabe? E é um senhorzinho bem de idade, depois fiquei sabendo que ele era um pastor, ele tinha um programa numa rádio. E ele falou assim, só que quando a gente pega um peixe grande, sangra a carne dele, porque o anzol entra na carne. E é isso que Deus vai fazer com você. O anzol já entrou na tua carne. Agora é só esperar, porque você vai sangrar. Ô, Glória! Glória! Eu entrei em desespero. Você pensou, e a minha rebeldia, e a minha filha. rebeldia. Agora, só que nesse primeiro momento aqui que eu falei, Deus está me punindo mais uma vez. Minha filha vai morrer, ela vai nascer e ela vai morrer.
Só que não era isso. Era Deus dizendo assim, eu ainda amo você. Né? Embora você esteja todo esse tempo longe, eu não te esqueci. Mas não entendi. Minha filha nasceu e tinha uma audiência no dia do nascimento dela, do divórcio do pai. E ele não foi, porque era o dia do nascimento dela. Nasceu e ali foi o primeiro milagre. Minha filha nasceu perfeita. Não tinha nada, tinha uma equipe acompanhando e foi tudo bem. Aí, antes disso, quando eu soube do problema da Vitória, como que eu ia pedir para Deus, né? A vergonha de estar na presença dele. Isso eu não conseguia. Liguei para o meu pai, na época, meu pai, pastor, meu cunhado também. Falei, pai, contei, falei, eu quero que o senhor ore por mim. Ele falou, tá, mas e por que você mesmo não ora? Porque eu sou rebelde. Eu nem tinha força, eu chorava, né? Não precisava nem dizer, meu pai sabia exatamente, né, das rebeldias e tal. Mas ali Deus fez um milagre, sabe? A família toda orando, graças a Deus minha filha nasceu bem. E eu esqueci da história do peixe. Foi marcada a audiência exatamente 45 dias depois. E nesse dia ele saiu de casa, foi para a audiência, que era bem de manhã. O advogado passou, pegou ele e ele não voltou para casa. E aí, nesse dia, minha carne sangrou. Quando ele chegou em casa no final do dia, assim, e ele me chorando, tentando me explicar o porquê, uma coisa que não tinha explicação. E ele só dizia assim, eu não sei porquê eu estou fazendo isso, mas um dia eu espero que você entenda. E ele só chorava e ele dizia isso para mim. E depois eu encontrei ele algumas vezes e ele disse exatamente isso para mim. Eu não sei por que eu fui embora, mas eu fui. Foi mais forte que eu. 45 dias após o nascimento da filha. Após o nascimento da filha. Ele foi embora sem dar explicação. Sem dar explicação. E voltou para a família, né, na verdade. Era audiência de conciliação, né? E ele voltou para a família dele. Mas até então estava tudo bem com a gente, né? Não tinha motivos para isso. E aí foi o meu fundo do poço. Entrei numa depressão, que eu imaginei, assim, muitas vezes, tirar minha vida. Não tinha mais, não conseguia amamentar mais. Por muitas vezes, assim, pensei em tirar a minha vida, mas Deus me guardou, sabe? Sei que fui Ele. E eu fui, assim... Ai, eu já tô chorando. Aqui, eu já tô vivendo. Ai, mas menina, de onde eu tava aqui, daquela felicidade, aquele lar próspero que eu queria, assim, sabe? Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. E eu fui pra casa da minha irmã. E aí, tem uma história bem legal. Não sei se eu tô falando muito de Não, pode falar. Pode falar, porque quando eu fiz a abertura aqui da tua apresentação, o Espírito Santo já tinha revelado aqui as emoções. Né, então. Essa minha irmã, que me acolheu na casa dela, ela perdeu uma filha com 12 anos. E aí, ela sofria de depressão na época e tal. E como Deus usa as pessoas. Quando eu liguei falando da Vitória, que eu precisava, né, de um milagre e tal, ela foi uma das pessoas que pediu pela Vitória. E ela não ia mais na igreja, sabe? E ela fez um propósito, que se tivesse tudo bem com a Vitória, ela iria voltar para a igreja. Então, quando a Vitória nasceu, quando eu cheguei do hospital, eles estavam na minha casa com a minha mãe, ele, meu cunhado, todo mundo. E eles disseram, vim aqui para ver o milagre de Deus, sabe? Olha que bênção. Porque olha que bênção. E depois Deus preparou ela para quê? Para que cuidasse de mim 45 dias depois. Porque era ela que te deu força para... E orava para mim. Eu sei que muitas vezes ela dobrou o joelho dela para que eu saísse daquele buraco. E aí eu só fiquei na casa dela um tempo e aí voltei porque eu precisava voltar. Meu filho ficou porque eu não tinha condições de cuidar da gente. Fui morar na lavanderia da minha irmã. A casa que eu tinha as coisas, não tinha para onde ficar e eu não tinha condições de pagar o aluguel na época, onde eu morava com a casa com o pai dela. E aí eu falei, vai doando, pode doar para quem precisar, eu não vou precisar disso. Aí deixaram uma cama, umas coisas assim na lavanderia da minha irmã e eu fui morar lá. E aí, minha filha,
Um dia melhor, outro dia pior, um dia Mais ou mais ou menos. menos, outro dia você quer desistir. E eu trabalhava num ambiente fechado, então eu ficava chorando o dia inteiro, até um dia que uma pessoa pegou na minha mão. Uma pessoa olhou para mim. Por isso que eu digo assim, sabe, quando eu vou falar para as pessoas, eu friso muito isso, que às vezes precisa só uma pessoa. Ela muda a sua vida. Uma pessoa acreditar em você. Uma pessoa não te julgar. Pode ter um mundo te julgando, mas se uma acreditar em você e pegar na sua mão e falar, vem aqui, e for verdadeiro, salva a vida de uma pessoa. E aos poucos eu fui. Ela me levava para encontro, para palestras, e ó, na minha cabeça, né? E falando na minha cabeça, e falando. E conversava comigo todo dia, e mostrava todas as coisas boas, me tirou daquele departamento que eu tinha. Ela era minha encarregada, me colocou onde tinha muita gente, para eu já ficar mais interagindo ali com as pessoas, isso me ajudou muito também. E aí, minha filha, eu tive o meu reencontro com Deus. Essa parte que eu tava ansiosa. Eu tava ansiosa desde Florianópolis. Gente, nós viajamos em quando? Junho, julho? Julho, né? Agosto. Sei lá, acho que julho. Julho, nós viajamos. Desde lá eu tô esperando essa história do encontro com Deus. Ó, pra quem não sabe, a gente viajou, fomos pra uma imersão juntas, muitas mulheres, foi uma bênção. E aí nós, numa mesa, né, com várias mulheres, ela falou assim, desse encontro, falou assim, eu conto pra vocês lá na gravação e no meu livro. Isso mesmo. E eu tô aqui, ó. Bem isso mesmo. Eu frequentava a igreja muito pouco, né? E ia nesses encontros de autoajuda, que tudo faz bem. Deus, ele te ajuda, esforça-te e eu te ajudarei. Né? Não basta você ser esforçado, só ser esforçado, você tem que ter a mão de Deus ali do seu lado. Faça a tua parte, que Deus faz a parte dele. E aí, nesse dia, eu estava na casa lá no interior ainda, na casa da minha irmã, e eu fui na igreja, contra a minha vontade, mas eu fui. E porque eu falava assim, eu vou aqui, todo mundo me conhece, qualquer coisa que for falado lá... É pra mim. É pra mim, vão dar de dedo, mas é comigo e tal. E aí eu fui, não era ninguém conhecido, era uma pessoa de uma outra cidade. E ele pregava, aquele dia ele só... pregou para mim, eu estava no meio, assim, ele só apontava para mim, assim, sabe? Mas eu estava ali, olha a minha situação naquele momento, eu estava morando numa lavanderia, 3 casamentos fracassados, 30 anos, os filhos, cada um para um canto, cada um me ajudando a cuidar de um jeito, financeiramente destruída, e ele dizia para mim assim, hoje você retorna à casa do pai. Ai, eu não consigo falar sem chorar. Chora, não tem problema, eu já chorei. Ele dizia assim, hoje você retorna à casa do pai. Então, hoje você vai escutar tudo que o pai vai te dar. Hoje você não tem nem para você. Mas você vai ter para você e vai ter para multiplicar para muita gente. O que Deus vai dar para você é grandioso. Hoje você está aqui. Mas daqui 10 anos eu quero que você volte. E que você lembre desse dia. E se você tiver a oportunidade, me procure para contar o que é que Deus fez na tua vida. Seja bem-vinda de volta, minha filha. Sabe? Então, foi um dia, assim, inesquecível para mim. E... Ai, meu Deus. Meu Meu zóio. Deus mesmo. Meu zóio, ai, meu zóio. Deixa eu tomar uma água aqui. Tomar uma água pra... Mas isso que é bom, a história de verdade. De É assim verdade. mesmo, né? E aí, ele dizia assim, pede. O que é que você quer? Você quer um lar? Você quer uma família? Você quer uma casa? E ele ia listando tudo o que eu queria. Ele falou, então pede. Pede para Deus, mas pede no detalhe. Como é que você quer? Você quer um esposo alto? Você quer um esposo... Como ele é? Fala para Deus. E aí você pediu. E eu pedi. Ó, conta pra nós. E eu fui escrever. Menina, eu fui... Num dia, eu participei de um treinamento. Daí, nesse treinamento, ela falava as mesmas coisas. Você tem que pedir. E eu tinha aquilo já interno, sabe? Mas a fé é pouco, né? A fé... Hoje é fácil eu contar para você que Deus falou comigo. Sim. Mas naquele dia,
Você quer... É como se você colocasse uma barreira. Uma Não, barreira. não é pra mim. Não sou merecedora. Deus não tá falando isso comigo. A minha irmã, ela me abraçava e, né? Enfim, foi um momento lindo. E nesse dia eu saí desse treinamento e falei, então é hoje. Deus já falou pra mim que é pra eu pedir. Hoje eu descobri também que eu tenho essa força e eu vou pedir. E eu escrevi. Eu escrevi a cor do carro que ele teria, quantos anos. Conte pra nós a cor do carro. Vermelho. Ó, carro vermelho tinha que ter o Advir. O Advir tinha que ter um carro vermelho. Seria o meu sinal. Viu? Seria um sinal. E aí eu falei assim, então tá bom. É esse poder todo? Então ele vai bater na porta da minha casa, eu não vou procurar. E ainda não quero procurar. Não vou procurar. Deus disse que ele vai me dar, que ele tá aí em algum lugar. E aí tinha uma história de uma irmã com uma amiga, eu conto os detalhes lá no meu livro. Olha lá, olha lá. Quem quer saber os detalhes lá, conta lá, Selma, onde que tá? O livro tá no forninho. Janeiro? Janeiro, dia 14 de janeiro, em nome de Jesus. A gente vai estar organizando. Vamos fazer o lançamento, hein? Vamos fazer hoje. Vou mandar para você ou vou voltar, se você me convidar, permitir, numa outra oportunidade, com certeza. né? Então, e aí um tempo depois, assim, meses, nessa época a minha filhinha estava com 3 anos e pouquinho, eu estava morando num lugar, numa casinha bem pequenininha, nos fundos de aluguel. Também não recebia de ninguém na minha casa, porque eu morri de vergonha. E nesse dia, minha irmã me ligou e falou assim, eu vou levar uma pessoa para te conhecer. Eu falei assim, só se for meu futuro esposo. Ela, tem um rapaz aí que quer te conhecer. Eu falei, passa meu número para ele, ele me liga e tudo certo. Não ligou. Deu o número dele para mim, eu não liguei. Falei, que negócio que é esse? Deus falou que vai mandar para mim e agora eu vou ter que ficar procurando. Não vou procurar. E aí, no dia 3 de novembro de 2007, ele bateu na porta da minha casa. Literalmente, ele bateu na porta da minha casa. Era 10h30 da noite. Ah, meu Deus. Naquele momento, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Mas ele chegou com a minha irmã, mas a irmã dele foram fazer uma visita, voltou no outro dia, e aí a gente começou a se conhecer e eu não sabia o carro dele. Porque como eu morava lá no fundo, sempre que eles vinham embora, eu não ia até a rua, porque tinha mais casas. E daí a minha irmã sempre falava, não, pode ficar aí, não precisa ir lá na rua, não, e tal. E aí, num determinado dia, eu fui até a rua. E ele tinha uma caminhoneta vermelha. Falei, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Uma caminhonete vermelha, bem grande ainda, pra você saber que era. Grande, porque ele é um homem de 1,90 m e tantos. É um homão. Um homão, era solteiro, não tinha nada, nenhum rabinho, nada, perfeito. Deus me mandou o homem perfeito. E aí? E jogou a forminha dele assim fora, não tem mais, acabou, só tinha ele mesmo. É teu. E é meu. É, que bem. Começou a cuidar da gente. O dia que eu contei toda a história pra ele, ele falou assim, tá, mas por que você tava com medo de contar essa história? É só isso? Falei, uau, que ser abençoado. Ele falou, se foi só isso, tudo bem, isso aí aconteceu, passou. O que isso tem a ver com a gente? A não ser se você vai trazer as coisas de lá pra cá. Mas você vai colocar isso aqui no nosso meio? Eu falei, não. Falei, porque você é a promessa de Deus na minha vida. E ele falou, então tá tudo certo, a nossa história começa aqui. Nós casamos menos de 2 anos depois. E de lá pra cá é só bênção de Deus na minha vida. Amém. Eu tinha muita vontade de ir para a faculdade, muita vontade. Fui para a faculdade. Fiz 2 pós-graduação. Tenho mais um filho, que é meu filho que tem 12 anos. Tinha muita vontade de ter minha casa própria. Já comprei um apartamento, depois comprei outra casa, depois comprei outra casa. E assim Deus vai nos honrando, né? Comprei um apartamento, daí achei que era pequeno, queria uma casa, porque minha casa é uma muvuca. Comprei uma casa, mas daí achei que aquela casa ia precisar reformar muito. Falei, não, quero uma casa nova. Daí Deus abriu as portas, assim, então tá bom, tá aqui. Né? Claro, a gente trabalhando. Sim. Né? Nada cai do céu. Mas eu vejo o operar de Deus na minha vida. Meus filhos estão todos comigo. Já tem alguns anos, né, que meus filhos estão comigo. O Mateus já está finalizando a graduação dele. E a Vitória já tem 18 anos. Olha só. Todos servem a Deus. Estamos juntos na igreja.
mais uma promessa de Deus na minha vida, porque quando eu conheci ele não era evangélico. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E um dia um irmão falou para mim, ele falou, não te conheço, mas eu tenho um recado para te falar. Não ponha sua mão. Tudo que você fez, você já fez. Agora é entre ele e Deus, mas o dia da sua vitória será grandioso. E aí, em meio à pandemia, em meio à pandemia, menina, as igrejas todas fechadas, onde não tinha, era improvável, nós recebemos um convite que ia ter um batismo. Ele se batizou, minha filha se batizou no mesmo dia. Olha só que bênção. Menina, foi a coisa mais linda aquele dia, eu achei que eu ia ser arrebatada. E foi maravilhoso. Eu imagino. Nossa, meu Deus. E aí, tudo isso estava escrito. Porque eu não queria que se perdesse, que esse milagre que Deus fez na minha vida se perdesse. Eu quero que meus bisnetos, sei lá daqui quanto tempo, sabe, contem essa história. Eu tinha medo, porque o que Deus fez comigo foi muito grande. Hoje eu sei que é grande, hoje eu sei que eu não preciso ter vergonha. Eu precisava passar para que hoje... Para que existisse a sua história. Para que existisse e para dizer para as pessoas que Deus, sim, nos ama. E Deus não está interessado no perfeito. Né? Deus quer os improváveis, Deus quer os imperfeitos. Deus quer aquele que busca. E mesmo nos momentos em que eu achei que ele estava longe de mim, eu tinha um pai e uma mãe que estavam orando por mim. Eu estava longe, mas meu pai e minha mãe estavam me colocando na presença dele o tempo todo. Eu sei disso hoje. Com certeza. E hoje, quando eu olho para minha família, às vezes todos, né, são músicos, todos reunidos, são músicos, né? Eu quero conhecer todo mundo. Eu já tô. São músicos. E músicos excelentes. Olha que lindo. Excelentes. Você já viu Deus fazer uma obra pela metade? Nunca. Não faz, né? Não faz. Quando a gente costuma dizer assim, quando é de Deus, não acrescenta dor, né? Quando é de Deus, não acrescenta dor. E quando a obra é de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela não tem... Deus fez tudo isso, mas meu filho... Não, é perfeita. É perfeito. Só que o processo para que se conclua uma obra é muito dolorido. É dolorido demais. Né? É muito difícil. Então, às vezes, as pessoas acabam desistindo pelo processo. Bem isso mesmo. E agora, quando eu decidi... Que eu falei, então tá bom. Falei, agora o livro está escrito... O que eu vou fazer com ele? E eu fui no treinamento da Kênia Gama. E lá no treinamento da Kênia Gama, eu saí de lá com a minha cabeça fervendo. Eu imagino. Fervendo. E lá eu tive uma coisa que falou assim, publica o seu livro. Você não quer estar na frente das pessoas? Leva a sua história. E aí... Que é um testemunho. Que é um testemunho. Você não quer que isso se perca, né? Porque eu falei, então eu vou imprimir alguns exemplares, deixo com algumas pessoas, alguém... vai chegar na mão de quem precisa. Mas eu acredito que Deus tem outros planos para isso. Sim. E nós estamos orando aí para que Deus abra as portas. E vamos ver o que é o mover dele aí daqui para frente. A hora que sair, você manda um pro Lucast aqui. Claro. Para nós poder divulgar. Sim, vou convidar você para o lançamento. Quero você lá fazendo o seu Muita documentário festa. Lá e me ajudando, claro. Com certeza. Isso. Sabe o que acontece? Que nem o Lucast... Hoje nós estamos iniciando a quarta temporada. Quarta temporada, então, é 37, né, diretor? 38. 38? 37. Então, hoje nós estamos no 37 episódios. Quantas histórias já passaram por aqui? Quantas vidas? Às vezes a gente pensa, eu tô gravando um podcast. Tá, e daí? É só para rede social? Se tiver uma pessoa nesse momento assistindo a tua história, ela pode querer estar tirando a vida, ela pode estar se achando rejeitada, ela pode... Enfim, ela pode estar em qualquer situação. E ela ouviu a sua história. Você, através da sua história, Deus pode usar a sua história para transformar a vida dela. Então, quando Deus permite... que não são todas as pessoas que vão passar por todas essas provas. Sim. Mas quando Deus permite que a gente passe por tanta coisa, porque a minha história também não é pequena, é porque tem propósito.
E aí a gente fica se menosprezando, Sim. a gente fica fugindo, a gente fica como se a gente não fosse merecedora daquilo, Merecedora, porque isso eu mesmo. fiz errado, porque eu tive vários casamentos, eu tive um filho com cada pai. Aí vem todo aquele julgamento. Aí quando você para pensar nas suas qualidades, em tudo que Deus tem para você, nossa. Você entende o amor de Deus. E aí você entende que o que você tem para fazer é muito maior, muito maior. Mas é difícil, até você chegar nesse entendimento, né? É muito difícil. E agora que eu decidi que eu vou levar a minha história, que eu vou falar da minha história, cada vez que eu começo a falar, meu coração dispara. Olha só. Mas dispara de nervoso, de apreensão. Quem que tá do outro lado? Eu ainda tenho isso, sabe? Eu ainda tenho. Ainda tem O julgamento ainda é muito forte, embora eu esteja trabalhando isso. E eu também falei, Senhor, se é da tua vontade, eu vou falar. Até o dia que eu não sentir mais isso. Todas as vezes que precisar, eu vou falar. E mesmo assim, é doloroso. É um processo que, assim, é solitário, porque é você que sente. As pessoas que estão do meu lado, meus filhos, a minha filha está aqui comigo, você viu aquele dia lá em Florianópolis, a gente está sempre junto, ela me ajuda e tal. E eles sempre me apoiam, eles falam, mãe, vai lá que você consegue. Mãe, vai lá que você é, né, aquele F grandão, né? E só que às vezes, né, tem aquela vozinha interior que ainda fala assim, olha, cuidado, cuidado, como você vai ouvir. Mas Deus tem me dado bastante força, sabe? E cada vez que é preciso, eu encaro. E Tô dá nervosa e vou nervosa mesmo. Tô com medo, vou com medo, tô insegura, vai insegura mesmo. É isso aí. E hoje já está palestrando, já Graças está a Deus. aí fazendo o seu nome, e isso é nítido quando a gente olha. Eu já tive a oportunidade de ver você palestrar já presencial, né? Essa voz embargada, essa voz de sentimento que você carrega, isso faz com que nós, como plateia, a gente pare e pensa, nossa, que legal. Ela passou por tudo isso e tá aí, ó. Sabe? Isso. Então, quando você vira esse sentimento de, tô me diminuindo, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O pouco que eu já conheci da Selma, eu já sinto um orgulho enorme Ai, aí. que legal. Obrigada, Lu, obrigada. E tenho certeza que o pessoal vai querer ler esse livro, vai querer ver as suas palestras, porque tem muita coisa que você não contou aqui hoje. Não posso. Não posso. Tem muitas coisas ainda, né? Sim. E eu gosto, nas minhas palestras, de falar uma frase que é que eu carrego comigo. Faz todo sentido para mim hoje e faz todo sentido eu dizer para as pessoas sobre o não desistir. Que esse é o nome do meu livro. Eu até anotei aqui. É sobre não desistir. Sobre não desistir, isso Esse mesmo. é o livro, esse é o nome do meu livro. Uhum. E eu sempre digo, desistir nunca é opção. Seja problema maior que for na sua vida, não é opção. Eu posso falar de um projeto que eu... Pode. Então, eu tenho um projeto junto com uma amiga minha que chama Reescreva Sua História. A gente trabalha com mulheres na recuperação de dependências químicas. Elas estão lá nas casas de repouso, né? E a gente... Nem é casa de recuperação, é casa de reabilitação, na verdade. Não é repouso, é reabilitação, desculpa. Uhum. E sempre que a gente chega, cada uma tem uma história diferente. E quando você não olha para ela e diz para ela não desistir, você vê claramente que é isso que ela quer, que ela já não aguenta mais, que o vício é muito maior do que a vontade que ela tem do não fazer, sabe? Mas mesmo ali, naqueles poucos momentos que eu tenho com ela, eu quero, parece que tatuar isso nela, sabe? Não desista. Não desista. A minha história não é igual à sua, mas serve para nós duas a frase. Não desista. E com Deus, então, minha filha, a gente vai longe. Eu acho que se a gente pudesse propagar, falar, enfim, em todos os lugares. Às vezes, a gente como cristão, a gente tem um pouco de medo, porque a gente, às vezes, é taxado como... rotulado, né? Sim. Por várias coisas. Porque as pessoas acham que o cristão, ele é perfeito. E muito pelo contrário. Não é porque eu sou cristão que eu não tenho os mesmos defeitos, as mesmas falhas do que todos os seres humanos. Só que a diferença é que o cristão, ele tem Deus, ele tem o Espírito Santo com ele. Então, ele procura entender o próximo,
Pelo menos eu vejo muito dessa maneira, né? Ele procura, quando a gente olha para alguém, a gente não olha com julgamento. Não, né? de jeito nenhum. A gente que passa por tudo isso, a gente não olha com julgamento, a gente olha assim com um olhar de amor, é diferente. É diferente. E quando alguém também olha dessa maneira para as pessoas, a reabilitação, voltar, acontecer coisas diferentes na vida daquela pessoa é muito mais fácil. É verdade. Porque o julgamento ele mesmo já tem. Claro, ele mesmo, cada vez que ele olha no espelho, o julgamento vem. E as palavras têm tanto poder, que quando você falou, né, várias coisas ali, porque minha mãe falou, vai lá e engravida, você engravidou. Não é nem porque você quis, é porque a palavra tem muito poder. Tem muito poder. Né? Então, por que não falar palavras boas? Por que não falar coisas positivas? Se a palavra tem poder, por que a gente fala tanta coisa errada, né? O tempo todo, né? Usando as palavras, né, para tanta coisa ruim, ao invés de só abençoar as pessoas. Exatamente. Né? Então, tipo, a Bíblia diz, né, que a mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Então, nós devemos o quê? Abençoar. Abençoar, né? sempre. Sempre que a gente puder, sempre que é possível. E eu gosto de falar, de levar esse lado para minhas palestras, sabe? Eu sempre levo pessoas técnicas, pessoas que são especialistas em relacionamento, pessoas que são especialistas. Agora, o último que eu fiz, dia 6 de novembro, especialista em sexualidade, a doutora Cida esteve com a gente, outra de relacionamento e tal. Mas, porque eu quero deixar esse lado para eu falar. Eu não sou especialista na área deles, sabe? Mas eu sou especialista em dizer para você que você tem o seu valor, que você tem um Deus que cuida de você. Então é só palestra de Bíblia? Não tem nada de Bíblia, nada de evangélico, nada de nada. Mas eu gosto de levar isso, sabe? O poder que Deus tem na vida da gente. Na verdade, a tua essência vem através disso, né? Através disso. Você veja que interessante, para nós finalizarmos, né? Você iniciou a sua vida num lar cristão, você teve vários caminhos, você andou por vários caminhos, mas quem estava lá do seu lado, te colocando na presença de Deus, mesmo à distância, seus pais. Meus pais. Você teve encontro com pessoas cristãs durante a tua trajetória, que é o caso do peixe, você não entendeu. Depois de algum tempo, você vai vendo os sinais que Deus vai te dando. Exatamente. E isso acontece o tempo todo na nossa vida, o tempo todo. E a gente precisa prestar atenção nos sinais. Nos sinais. Você veja? Agora, nesse processo que eu estou vivendo, estudando, fazendo a minha parte, é o que eu sempre digo para Deus. Cada vez que eu vou em algum lugar, eu falo, Senhor, me mostra o que eu não consigo ver. E, menina, Deus tem colocado pessoas certas, assim, sabe? Como se fossem as pessoas chaves, assim, na minha vida. E tá me conduzindo. Claro, eu deixo Ele me usar. É para ir, Senhor, eu vou. É hoje? Ai, meu Deus, tô cansada. Não, mas eu vou. É sexta-feira de noite, não tem problema. A máquina tá cheia de roupa, tudo bem, eu vou. Depois, da meia-noite às 6, o que tem, né? Lavar roupa? Que a gente faz? Dorme, aposto que vai dormir. Que bom. Eu tô muito feliz, tô ansiosa aí pela sua estreia desse livro, lançamento, né? Lançamento. E quero que você volte, sim, contar aí os próximos passos, que eu tenho certeza que muitas palestras, muitas pessoas impactadas, não tenho dúvida, até porque, como eu disse, quando Deus faz, Ele faz por completo. Amém. Né? E quando você usa o tema Uma Filha Amada do Pai, isso também mostra o teu reconhecimento com Deus. E nada mais justo do que, depois de tudo que aconteceu, você levar o nome de Deus aonde você for. Sim. Que se não for desse jeito, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não é a Selma que tá lá, Não. Eu vim aqui para contar para vocês o que Deus fez na minha vida. Amém. E obrigada por essa oportunidade, Luz. Imensamente feliz de estar aqui. Amém. E eu espero você daqui uns dias. Amém. Lá, festando com a gente. Amém. Glória a Deus. E vai ser mais um evento para ele. Amém. Tenho certeza que sim. E tô já me colocando à disposição para conhecer toda a família lá na igreja, louvando. Vai ser coisa mais linda. Sim, eles vão estar tocando lá, inclusive. Os 2 saxofonistas vão lá fazer um solo no dia. Olha que legal. Vão estar fazendo uma música ao vivo lá. Muito legal. 14 de janeiro. 14 de janeiro. 14 de janeiro. Então, fechou. Tá bom. Então, falamos um pouquinho aí sobre a Selma. Alguma coisa que você quer fechar aí para o pessoal que está nos assistindo, além de toda essa história que eu chorei muito, né? A maquiagem tá até borrada aqui. Algo que você quer deixar para o pessoal de casa, além de
sobre não desistir? Sobre não desistir. Esta é a mensagem que eu sempre digo, né? Não custa repetir, né? Vale a pena repetir. Que temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, que está a nosso dispor. A gente só tem que olhar para Ele e se voltar para Ele. E desistir nunca pode ser uma opção. Jamais, jamais. Obrigada, Lu, mais uma vez. Por estar aqui. E me sigam lá nas redes sociais, né, gente? Fale lá o seu arroba. eu.selmasilva. Silva com Y. Então tá bom. Espero vocês lá. Vamos para a câmera principal ali para nós dar tchau para a galera, agradecer cada filho amado que está nos ouvindo, que eu tenho certeza que vocês que ficaram aqui conosco até o final choraram, né? Com certeza. E vão acompanhar um pouquinho mais da história da Selma aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio. Vamos dar tchau pro pessoal, Selma. Beijo, tchau. Fica com Deus. Tchauzinho, fiquem com Deus.